Se você acordasse ferido e sem memórias em um planeta totalmente desconhecido e percebesse que todos seus colegas foram finalizados e o assassino ainda pode estar por perto, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Rhea tentando relembrar o passado e entender o que finalizou todos naquela estação. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o parasita alienígena em Ash, o planeta parasita. Essa garota está prestes a descobrir uma verdade aterrorizante, mas antes a Rhea precisa se lembrar do que houve, já que a moça acorda ferida e sem parte das suas memórias, após ter vários sonhos com a sua tripulação sendo finalizada de formas bizarras. Em seguida, a mulher sai andando pelos corredores de uma base destruída, em que o sistema estava avisando sobre uma falha e pedindo para ser reiniciado, mas o que assusta de verdade a Rhea são os avisos de segurança, avisando que uma atividade estranha está ocorrendo no local. E no caminho até a sala de comando, a jovem se depara com um corpo de alguém que ela não parecia conhecer. E então a Rhea pega a faca que estava no corpo e sai pela estação se deparando com muito sangue e outro corpo pelo caminho. E assim que chega na sala de comando, ela reinicia o sistema e consegue abrir a porta de saída, percebendo que estava em um planeta diferente. E claro, mais um corpo com o tórax aberto jogado ao lado da estação, como se algo tivesse devorado o cara de dentro pra fora. Com isso, a moça sai pelo lugar em busca de outra pessoa para lhe ajudar, até que vê uma silhueta na sua frente e fica feliz achando que estava salva, até perceber que aquilo era uma espécie de reflexo do seu próprio corpo. E aí a Rhea percebe algo no céu, uma espécie de atmosfera que parecia viva. E é nesse momento que ela para de conseguir respirar lá fora com facilidade, forçando a mulher a voltar para dentro da base. Porém, enquanto tentava manter a consciência e ouvia a nave dizendo que estava ficando sem oxigênio, ela começa a ter visões do passado, onde estava sentada à mesa com 4 colegas, comemorando que estavam quase chegando ao planeta KOI 442, onde planejavam fazer alguns estudos, já que lá a atmosfera era quase respirável. Portanto, poderia ser uma nova colônia humana, para que pudessem fugir do planeta Terra que estava morrendo. E isso deixa todos empolgados, principalmente a Clark, que começa a perguntar aos seus colegas o que eles iriam dizer quando pisassem no K442. E o Kevin avisa que vai dizer algo sobre o prosperar ali, mas todos acham bobagem. Então a Clark pede para a Rhea falar qual frase iria usar quando chegasse lá, pois de acordo com o Capitão Adi, ela era provavelmente a pessoa mais capacitada para explorar o lugar. E aí a Rhea fala que dessa vez não deveriam errar tanto quanto na Terra, mas o David acha isso meio deprimente, porém acaba aceitando essa resposta, pois a Rhea sempre fugia de confraternizações e evitava interagir com o grupo. Ok galera, vamos imaginar que nós acordamos nas mesmas condições que a Rhea, com toda a tripulação da base finalizada, e sem saber direito o que aconteceu ali, além do fato de estarmos em um planeta desconhecido. A primeira coisa que deveríamos fazer seria pegar alguma arma de fogo, porque numa expedição até outro planeta, onde não sabemos se existe vida desenvolvida e inteligente, ou animais perigosos, é muito provável que a Terra tenha enviado pessoas extremamente capacitadas, que saibam se defender, saibam primeiros socorros e, claro, tenham equipamentos necessários para sobreviver lá, e isso inclui armas de fogo potentes. Então a primeira coisa que eu faria seria encontrar uma arma para me defender, porque se por acaso a coisa que finalizou todo mundo fosse muito grande e forte, eu duvido muito que uma faca de cozinha faria algo contra ela. E como o assassino ainda pode estar por perto, se prevenir é extremamente necessário para a nossa sobrevivência. Depois, nós teríamos que explorar meticulosamente a base, para ter certeza de que estamos sozinhos, e aí trancar tudo e pedir reforços ou enviar um sinal de socorro para a Terra. Em seguida é só checar as filmagens de segurança da estação para ver o que aconteceu ali, e descobrir quem ou o que foi responsável por todas as mortes. E vocês devem ter percebido que em momento algum eu falei para sairmos da estação, e os motivos para isso são óbvios. Primeiro, que não importa o quão parecida com a atmosfera da Terra esse lugar seja, isso não garante que ela seja respirável ou livre de toxinas, bactérias ou esporos alienígenas, que podem causar doenças e infecções fatais no nosso organismo, pois quando entramos em contato com algum micro-organismo no qual não temos imunidade, até uma gripezinha espacial pode ser fatal. Portanto, seria ideal esperar que uma análise do ar seja feita por sensores confiáveis, fora que não conhecemos o clima desse lugar, fazendo dele meio imprevisível. Então do nada pode começar a chover ácido, ter ventos cortantes ou tempestades eletromagnéticas. Isso porque ainda nem falamos da chance de ter vida hostil por ali, então nossa melhor chance é ficar dentro da estação e aguardar ajuda. Uma coisa que a mulher deve fazer também é um scan completo do seu corpo, para vasculhar por qualquer indício de contaminação, ou até mesmo trauma na cabeça. Afinal, ela perdeu a memória, né? Quando finalmente volta a si, a jovem sai pela nave, procurando algo que pudesse usar para tratar as suas feridas, até que encontra um kit de primeiros socorros, e usa uma espécie de adesivo para ajudar com a febre que estava tendo. Em seguida, a moça vai tomar um banho para lavar as feridas, e tirar todo o sangue que estava no seu corpo. E depois ela começa a andar pela estação, tendo pequenos flashes de memórias dos seus companheiros mortos. E no quarto do Kevin, a Rhea encontra uma espécie de foto, ou um gif futurista dela, e entende que o cara tinha uma quedinha por ela. Porém, enquanto tentava se lembrar, a jovem ouve a nave avisando de movimento do lado de fora, e vê que tinha alguém batendo na porta. Com isso, ela abre a entrada e se esconde no batente, atacando o invasor assim
assim que ele entra e quebrando seu capacete. Só que antes de finalizar o cara, o Jesse fala "Hey bitch", o Brian pede para a Rhea parar, pois ele era um dos seus colegas de tripulação. Só que diferente do grupo dela, o cara tinha ficado lá em cima monitorando tudo da órbita do planeta. E assim que a jovem sai de cima dele, o homem revela que veio ajudar, pois a Rhea tinha enviado um sinal de socorro para a órbita, dizendo que a Clarke teve um surto psicótico e começou a atacar as pessoas da base. E aí a mulher revela ter perdido a sua memória e nem lembrava de quem ela era ou de onde estava, e fala que só conseguia se lembrar de flashes do que aconteceu. E aí o Brian pergunta se era só disso que ela se lembrava, só que ao ouvir o questionamento, um flash da Rhea lutando com a Clarke num estado meio zumbificado aparece na sua memória. Então, após cobrir o Kevin para que ele descanse em paz, a garota aceita a ajuda do Brian, que usa uma máquina para curar os ferimentos na cabeça da colega e ao mesmo tempo fazer uma análise corporal dela. E enquanto isso acontecia, ele explica que a missão em que estavam já era a 7ª em busca de algum planeta semelhante à Terra, onde poderiam habitar, e que eram a última esperança, pois as outras 6 expedições espalhadas pela galáxia falharam, e por isso precisavam garantir que o KOI 442, ou Ash como Kevin chamava, era realmente seguro para a raça humana habitar. E aí o diagnóstico da máquina fica pronto, e ela relata um inchaço no cérebro por conta da pancada. Então a Rhea pergunta ao seu amigo se ela conseguiria recuperar a memória, e o cara fala que não sabe dizer, pois a lesão parece ter sido grave, porém ele avisa que ela deve manter a memória motora e a técnica de tudo que aprendeu. Em seguida, a Rhea pergunta por que o Brian estava em órbita esse tempo todo, e ele conta que alguém tinha que ser responsável por ficar na nave e entrar em contato com a Terra por pelo menos 1 ano, para passar detalhes da missão e informar caso algo dê errado. Ok, não é possível que o comando dessa missão tenha enviado uma equipe de pesquisadores e soldados até um planeta desconhecido, onde eles não sabiam se tinham ou não vida alienígena, sem qualquer tipo de armamento para se defender, pois se realmente houve uma infecção e a Clarke foi a paciente zero, devia ao menos ter uma sala de contenção ou algo do tipo nessa base, para evitar que uma pessoa infectada com algum vírus, fungo ou bactéria alienígena contamine as outras pessoas na estação. Além disso, enviar apenas 6 pessoas para esse lugar também é loucura, já que um grupo maior conseguiria fazer muitas funções em pouco tempo, e claro, conseguiria explorar mais partes do planeta em segurança, já que andar sozinho num lugar desses é loucura, e deixar a base sem ninguém para defender, com o risco dela ser invadida por alguma forma de vida desconhecida, também não é uma boa opção. E falando em formas de vida, o correto aqui seria enviar algumas sondas, robôs e câmeras, para investigar profundamente o planeta antes de qualquer pessoa descer até lá. Isso serve para ter certeza com o que estamos lidando, se o lugar é hostil, descobrir possíveis problemas e eventos climáticos que vamos enfrentar, e por aí vai. Já que o planeta pode ter tornados, chover pedra, ter terremotos, e a lista de problemas que nem envolvem aliens só aumenta. Por isso as sondas seriam úteis, para catalogar tudo que possa ser um obstáculo para a missão, permitindo que os tripulantes se preparem bem antes de descer. E quanto ao ferimento na cabeça, galera, quando uma pessoa bate a cabeça e perde a memória devido ao inchaço no cérebro, que é conhecido como edema cerebral, as chances de recuperação da memória variam bastante, dependendo de alguns fatores-chave, como a gravidade do trauma e a área em que ele está, e o tipo de memória afetada, já que quanto mais antiga for a lembrança, mais fixada ela está no cérebro, o que geralmente torna mais difícil ela ser totalmente apagada. E isso também vale para memórias motoras. Por exemplo, se você andar de bicicleta, pode ficar por anos sem ver uma bicicleta, que ainda vai ter a memória motora de como se faz para andar nela. Então, tudo que a mulher aprendeu, não só com a mente, mas também com o corpo, ela provavelmente ainda vai conseguir fazer, mesmo sem se lembrar exatamente como aprendeu aquilo. Agora, para tentar entender melhor o que aconteceu, o mais provável é que uma nave dessas teria um tipo de IA integrada para ajudar os astronautas. Por isso, a Rhea poderia pedir informações para a IA sobre o que aconteceu nas últimas horas, para tentar entender melhor tudo o que ocorreu na nave, e até mesmo descobrir o que invadiu esse lugar e dizimou a tripulação. Dependendo da IA, até uma simulação holográfica ela conseguiria fazer. Vamos lembrar que esse pessoal está viajando para outros planetas. Eles têm máquinas que substituem médicos e adesivos de cura. Recompor um evento que aconteceu com hologramas não deve ser muito difícil. E vamos combinar, né, galera? O Brian veio lá de fora e é o único sobrevivente além da Rhea. Dificilmente daria para confiar nesse cara. Ele pode ter sido clonado ou infectado pelo parasita. E o contrário também vale. A Rhea pode ter sido infectada e ser a única sobrevivente da nave. Se esse cara realmente veio de uma nave que está na atmosfera, a primeira coisa que ele deveria ter feito era mandar um sinal para a Terra avisando que deu ruim lá no planeta e esperar instruções para descer até a superfície para investigar, pois fazer isso é uma ótima forma de ter um alien entrando sem permissão por algum orifício seu. Depois de descobrir que sua amiga não se lembrava nem do planeta Terra, o Brian decide mostrar a ela algumas imagens de como era o seu planeta de origem, deixando a jovem extremamente encantada com tudo aquilo. Porém, o cara pede que ela vá dormir, pois precisava descansar e se recuperar do trauma na cabeça. O problema é que durante a noite, a jovem acorda com a sua porta abrindo sozinha, então ela fecha a porta e volta a tentar dormir, até que ouve ela abrindo novamente e vê o Kevin lhe encarando das trevas. Com isso, a moça fecha os olhos e se lembra de uma criatura bizarra, mas quando volta a si, o Kevin já não estava mais lá. No dia seguinte, vemos a mulher se esforçando para tirar os corpos de dentro da base, e aí ela fala para seu amigo que a Clarke ainda podia estar lá fora, ferida
e aparentemente infectada por algo que fez ela surtar e acabar com todo mundo, e que tinha visto um drone mais cedo, e poderia usá-lo para tentar encontrar a sua amiga. Só que o Brian fala para a jovem esquecer isso, pois a prioridade deles era sair daquele planeta com vida, pois a base estava com pouco oxigênio, e logo ambos morreriam sufocados. Portanto, qualquer outra coisa, até mesmo descobrir o que aconteceu ali, ficaria em segundo plano até os dois estarem seguros. Além disso, o Brian explica que as tempestades de areia daquele planeta eram muito perigosas e constantes, então dificilmente a Clarke ainda estaria viva, principalmente pela falta de oxigênio. O problema disso é que precisavam esperar a nave em órbita se alinhar com a base para poderem escapar, e ainda faltavam 12 horas para isso acontecer. Porém, quando olha para o corpo do Adi, a jovem tem uma visão dela mesma finalizando o cara com uma tesoura. Então ela volta para dentro da base abalada, e pede para o seu colega lhe deixar em paz, pois não estava se sentindo bem. E aí ela vai até a tesoura que usou para acabar com o cara, mas não entende ao certo o que aconteceu ali. Por isso sua febre piora devido à preocupação. Isso lhe dá ainda mais vontade de relembrar o passado para entender o que levou ela a cometer um crime tão grave. Mais tarde, ela vai se desculpar com o seu amigo pelo surto, e fala que estava mal, pois tinha começado a recuperar as memórias. E aí ela pergunta se estava ficando com o Kevin, e o Brian conta que sim, que os dois estavam juntos há um tempinho, o que só deixa a moça mais triste, de saber que o seu amor tinha falecido. Nesse momento, uma tempestade de areia se inicia, e o sistema avisa que tinha um buraco no casco, comprometendo o oxigênio da estação. Preocupados, os dois encontram o buraco e começam a pensar quem tinha se enfiado dentro das paredes da nave. Mas como tinha um pouco tempo, a Rhea decide se enfiar lá dentro para consertar a base, pois de acordo com seu amigo, cada minuto com o buraco aberto eram menos 10 horas de oxigênio. Porém, enquanto se mexia lá dentro, a jovem percebe algumas marcas de sangue e entende que alguém já tinha passado por ali. Mas o Brian fala que provavelmente a pessoa só estava tentando consertar o vazamento. E depois de andar mais um pouco, a Rhea avisa que precisava tirar o capacete e perderia o contato por um tempo, pois não conseguia passar pela fresta das tubulações com aquilo. Com isso, ela consegue chegar até a parte quebrada do casco e começa a reparar o buraco. Mas enquanto fazia isso, a mulher tem visões da Clarke infectada com algo e derretendo enquanto tentava alcançar a sua perna. E aí ela percebe que tinha algo muito errado acontecendo naquele planeta. Ok, lembram que a gente falou do edema cerebral alguns minutos atrás? Bom, o fato de a mulher ter batido a cabeça com força pode fazer com que ela tenha muita dificuldade de separar a realidade da imaginação. Até porque é possível e relativamente comum que uma pessoa tenha alucinações após um trauma craniano, especialmente quando há inchaço no cérebro, lesões em áreas sensíveis, principalmente se a lesão tiver afetado o lobo temporal, que é responsável pela audição, ou o lobo occipital, que é responsável pela visão, podendo gerar alucinações visuais e auditivas. Mas na maioria dos casos, as alucinações são temporárias, e dependendo do quão ferido o cérebro da moça está, até a sensação de tempo pode ser afetada, a fazendo sentir que o tempo está passando mais rápido ou devagar. E uma coisa que tem me chamado a atenção desde o início, galera, é que aparentemente não só a Clarke que está desaparecida, mas o David também, pois não vimos o corpo do cara até agora. Então é provável que o cara esteja vivo e infectado, andando ao redor da estação, já que a minha teoria principal é que a mulher finalizou todo mundo porque eles estavam infectados com alguma coisa, já que até onde sabemos, a única que sobreviveu é a Rhea, e ela em si não parece apresentar qualquer sintoma de infecção, além da febre, é claro. Mas como estamos lidando com um micro-organismo alienígena, não dá pra afirmar nada com exatidão, pois não temos como saber quais os sintomas que esse ser causaria no nosso organismo, já que o nosso sistema imunológico não possui defesa para nada que não tenhamos entrado em contato antes, e qualquer vírus, bactéria ou fungo nos afetaria facilmente, mesmo que não fosse alienígena. A prova disso foi a pandemia que passamos recentemente. Portanto, seria interessante usar a máquina de primeiros socorros novamente, para fazer uma análise mais precisa do que temos, e tentar nos medicar com o que possuímos no estoque da base, evitando uma possível morte. E claro, tomando todo o cuidado do mundo para não infectar o Brian, porque ele é a única pessoa que pode nos tirar desse planeta. E se o cara bater as botas, estamos ferrados. E uma coisa estranha é como é que o Brian chegou até ali. Por que eles não podem simplesmente voltar com a nave ou a cápsula de transporte que o cara usou para descer da atmosfera, ou esperar lá ao invés de ficar na base? Esse é um dos motivos que o cara deveria ter seguido o protocolo para descer. Com certeza deve existir algo instruindo como agir numa situação dessas, e descer até uma tripulação possivelmente infectada não deve fazer parte do protocolo, e sim apenas reportar e esperar por ordens que provavelmente seriam de evacuar e abortar a missão, e não buscar sozinho por sobreviventes, pois isso poderia acabar colocando em risco a humanidade. Imagine só que algum parasita alienígena tomou conta da nave, igual aconteceu no filme Vida, que já falamos aqui no canal, e então descer lá é só dar carona para o bicho. Após ter mais essa visão, a Rhea vai contar ao Brian do que se lembrava, que a Clarke tinha sido infectada por uma espécie de patógeno alienígena, a fazendo enlouquecer e finalizar todos. E aí ela pede ajuda para o seu amigo, pois os dois poderiam adiar a fuga para mais alguns dias, até descobrirem o que aconteceu, pois algo não fazia sentido. Só que o Brian acha isso uma loucura, pois eles perderam 30% do oxigênio que tinham, e se não fossem até o local de pouso em cerca de 5 horas, iriam acabar morrendo sufocados. Além disso, não tem como saber o quanto esse patógeno alienígena mudou a Clarke, e ela poderia ser um perigo para os dois. Portanto, isso estava fora de cogitação.
situação. Isso deixa a mulher extremamente irritada, mas ela acaba aceitando, pois também não queria morrer. Com isso, ela vai até o quarto do Kevin para esfriar a cabeça e começa a ler o diário do cara, contando sobre como foi o primeiro dia da expedição. E aí a Rhea começa a cheirar a camisa do cara, e isso faz a mulher ter uma visão da Terra, onde ela era guiada por uma espécie de drone até o seu amado. Só que quando ela pensava que esse sonho teria um final feliz, ele olhou para baixo, revelando um grande buraco que parecia levar ao planeta Ash. Em seguida, a garota percebe que estava esfaqueando Kevin, e tem uma visão de como o finalizou, vendo novamente aquela criatura bizarra. Isso faz a jovem despertar do seu sono, e sem hesitar, ela vai até o depósito da nave, onde acha o drone do seu sonho, e aproveita para levá-lo até aquele computador médico, e usá-lo para escanear os vídeos salvos no aparelho. E nas gravações, a moça encontra um vídeo do momento em que saíram juntos em expedição a mando do Brian, que tinha rastreado uma emissão de energia próxima à base. E chegando no lugar de onde o sinal vinha, o pessoal encontra um túnel tecnológico gigante, que era responsável por criar a atmosfera quase habitável desse planeta. E de acordo com o Brian, haviam centenas dessas coisas espalhadas por todo o planeta. Isso deixa todos muito felizes, pois significava que o plano de terraformar aquele planeta estava funcionando. Porém, quando David decide jogar uma pedra lá dentro para conferir a profundidade daquela construção, ele acaba ativando uma espécie de sistema de segurança, que lança a pedra de volta, esmagando a cabeça do cara, e iniciando uma espécie de tempestade gigante de areia, mudando todo o clima tranquilo do planeta para algo quase fatal para a humanidade. Ok, esses dois precisam urgentemente manter a calma e colocar a cabeça no lugar, afinal eles têm mais tempo do que imaginam antes da situação realmente se tornar crítica. Isso porque o sistema deve estar contando o oxigênio que eles ainda têm no tanque, ou seja, o ar que ainda está sendo liberado, e não o oxigênio total que eles têm dentro da base. E eu sei que isso parece confuso, mas calma que eu vou explicar. Assim que o tanque de oxigênio bombeado pela nave acabar, os dois ainda vão ter todo o ar que já está lá dentro, e levando em conta que esse lugar tem pelo menos uns 40 metros quadrados, e que o teto tem a cerca de 2,5 metros de altura, tem pelo menos 100 mil litros de ar, dos quais cerca de 21 mil litros são oxigênio. Isso levando em conta que o nosso ar é composto apenas de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Então, levando tudo isso em consideração, e sabendo que uma pessoa adulta consome em média 0,5 litros de oxigênio por minuto e 720 litros por dia, uma pessoa poderia teoricamente sobreviver por aproximadamente 29 dias lá dentro, considerando, é claro, que não haja troca de ar, o que dividido por 2 daria 14 dias mais ou menos. Porém, devemos levar em consideração que a cada respiração nós jogamos CO2 no ar, e sem um sistema de filtragem, esse acúmulo torna o ar tóxico em cerca de 2 a 3 dias. Então, esse tempo que eu estou falando não é perfeitamente estimado, mas com certeza daria para sobreviver pelo menos um dia sem risco imediato para a nossa saúde, fora o oxigênio cheio nos trajes, que deve durar mais algumas horas. O maior problema aqui, na verdade, seria esse tal vírus alienígena, e claro, o fato de que a Clark ainda está desaparecida e infectada dentro de um exoesqueleto, portanto ela é altamente perigosa. Agora vamos falar de outros problemas aqui que ninguém deve ter levado em consideração. O primeiro sendo o fato de que eles jogaram uma pedra dentro de uma máquina alienígena, e com certeza uma tecnologia assim teria um sistema de segurança para caso de alguém tentar fuçar nela, né galera? Afinal, esse planeta está sendo reservado para ser a nova casa de uma espécie que montou aquilo, então obviamente eles fariam de tudo para manter os aparelhos seguros. E supondo que eles tenham ativado esse sistema de defesa no momento em que jogaram a pedra, talvez a espécie que criou aquilo receba um sinal e vá até o planeta conferir o que aconteceu, ou talvez tenha transformado o próprio planeta em um ambiente hostil, para finalizar qualquer forma de vida que possa ser uma ameaça, ou até mesmo eles podem estar morando ali. Vai saber que tipo de espécie tem espalhada pelo universo, então mexer naquilo estava fora de cogitação. Mas agora que fizeram, fugir dali é extremamente necessário, pois não sabemos ainda quais foram as consequências daquilo. E pra mim é surreal eles cogitarem explorar um planeta onde já existem construções feitas por outra espécie que não seja humana. Sério galera, como é que a humanidade pode cogitar ir até um planeta, encontrar rastros de vida alienígena e ainda assim achar que é um bom lugar para morar? Pouco tempo depois da garota terminar o vídeo, o Brian aparece perguntando o que a mulher estava fazendo, e ela fica absurdamente irritada, pois o cara sabia o que tinha acontecido desde o início, sabia da morte do David e do que iniciou todo aquele pandemônio que finalizou a tripulação, e por isso não queria que ela investigasse. Porém, o homem fala que não sabia de tudo, pois a estação tinha ficado sem transmissão por dias, e também precisava cumprir o objetivo da missão, e não podia perder aquela oportunidade, revelando que só não contou nada para a Rhea, pois sabia que o temperamento dela sempre foi instável, e pede para que ambos apenas vão embora dali em segurança. Só que a moça conta que não podia fazer isso, pois sabia que era ela quem tinha finalizado todo mundo, mas que ainda não conseguia se lembrar da razão para ter feito isso, e não podia ir embora até descobrir, revelando que quanto mais tempo ela ficava sem aquele adesivo no pescoço, mais rápido as memórias voltavam. Mas o Brian fala que não iria esperar mais nenhum segundo, pois mesmo que confiasse de certa forma na nova Rhea sem memórias, não sabia se podia confiar na pessoa que tinha feito tudo aquilo. Então ele pede que a mulher continue sem as memórias pelo bem dos dois, já que conseguiram completar a missão, e podiam não só confirmar a existência de vida alienígena, como também tinham em mãos a tecnologia para mudar a atmosfera de planetas, o que significava a salvação de toda a espécie humana. Portanto, a dupla não poderia continuar ali para resolver as finalizações
ações, já que a vida daqueles 4 não valia mais do que uma espécie inteira. E mesmo irritada, a Rhea entende o tamanho da responsabilidade nas suas mãos e vai até o seu quarto arrumar as suas coisas para partir. Porém, poucos minutos depois, o Brian aparece e pergunta se estava tudo bem entre eles, questionando se a jovem estava medicada, pois realmente não queria ter que lidar com a pessoa que finalizou os outros. E mesmo dizendo que sim, o cara coloca mais um adesivo na mulher, apenas por garantia, e avisa que faltavam apenas 2 horas e meia até o transporte chegar, prometendo que chamaria ela assim que fosse sair. O problema é que pouco tempo depois do homem ir embora, a mulher começa a recuperar mais memórias, se lembrando de estar em um laboratório com roupas de proteção para evitar contágio, até que o Ad infectado começa a atacá-la, e mesmo a Rhea pedindo para o homem parar, ele continuava arremessando a moça de um lado para o outro, e com um pouco de esforço, o Ad arranca a roupa de proteção dela, mas antes que infectasse a Rhea, a mulher consegue driblar o cara se enfiando embaixo do balcão e o derrubando com a tesoura, que é quando ela golpeia o homem várias vezes, até que ele pare de se mover. Com isso, a mulher fica mais tranquila e vai avisar o Brian de que todos, exceto ela, foram infectados, e por isso ela os finalizou. Porém, enquanto procurava o Brian, a mulher acaba encontrando a Clark infectada funcionando na despensa. Então, sem pensar 2 vezes, a mulher pega uma ferramenta para se defender e se esconde dentro do buraco na parede, onde encontra o corpo do Brian finalizado e com o que parecia ser um muco estranho no ferimento. Bom, eu sei que a culpa pode ser uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça, porém revelar para a única pessoa que pode te ajudar a sair do planeta que você provavelmente finalizou todos os seus colegas, faltando apenas poucas horas para vocês saírem dali, é no mínimo idiotice, porque nada impede o homem de fugir e nos deixar para trás com medo, e ele estaria certo em fazer isso, como eu falei antes, né? Nem era pra esse cara ter descido até ali. Por isso que desde o início, parece que o Brian é um tipo de alucinação da Rhea, que ela criou para lidar com a culpa ou algo parecido, pois ainda não sabemos bem as motivações para a Rhea ter finalizado todo mundo, então ela pode muito bem ser uma psicopata maluca, mas supondo que ela não seja, arriscar a sua vida para descobrir a verdade não vai ajudar em nada. Primeiro, porque isso não vai trazer as pessoas de volta, e se batermos as botas, seja lá o que estiver acontecido, vai ser tudo em vão. E mesmo que o oxigênio não seja bem uma emergência, como eu expliquei antes pra vocês, ainda tem o fato de que uma espécie alienígena desconhecida possa estar vindo até o planeta para averiguar o motivo do sistema de defesa ter sido acionado. Pois como eu disse, se a atmosfera foi produzida, as criaturas responsáveis pela tecnologia de terraformação podem estar perto. E eu não sei se vocês conhecem a teoria da Floresta Negra. Ela é uma ideia usada para tentar explicar por que nunca encontramos vida inteligente no universo, mesmo existindo bilhões de planetas por aí, pois ela leva em conta que o universo é uma floresta escura, lotada de seres vivos que não se conhecem, e o primeiro que fizer barulho ou for encontrado pode acabar finalizando um ou outro por medo do desconhecido. Por isso todos se mantêm escondidos, menos a gente, né? Porque os seres humanos já mandaram uma localização pro espaço, mostrando exatamente onde estamos. Mas afinal, imagine uma civilização milhões de vezes mais evoluída que a nossa, nos encontrando. A ideia deles provavelmente vai ser bem igual ao dos colonizadores portugueses: coletar os recursos do nosso planeta, escravizar as pessoas e finalizar quem se recusar a colaborar. Então, essas pessoas estarem nesse planeta não é um risco apenas para eles mesmos, mas para a humanidade inteira, já que os aliens podem encontrar a estação espacial e a nave de fuga e usá-las para chegar até a Terra. Quanto aos infectados, aparentemente o parasita ou a forma de vida que está fazendo isso tem a capacidade de aumentar a força e resistência do seu hospedeiro. Então, tentar enfrentá-los desarmado no mano a mano é pedir para ser finalizado. Portanto, o melhor seria encontrar alguma arma de fogo, que eu ainda não acredito que eles não possuam. Seria burrice ir numa expedição espacial desarmado, ou ao menos algo que pudesse usar para bater no infectado de longe. Primeiro, porque não sabemos como esse negócio é transmitido, e segundo, porque como nós vimos, o Ad conseguiu arremessar uma mulher de pelo menos 60 quilos como se não fosse nada. E outra coisa que não tem muito como entender é como a Clark conseguiu entrar sem disparar o sistema de segurança. Parece que essa base de fato não está nos seus melhores dias, né? Sem contar que ficar colocando esse adesivo para suprimir as memórias da Rhea é uma ideia bem estúpida, o que só me faz acreditar que talvez a alucinação do Brian não esteja sendo causada pelo cérebro da Rhea, e quem sabe por outra coisa que está querendo escapar. É só juntar todas as peças. Ele está totalmente lúcido e calmo, quer impedir a garota de lembrar das suas memórias, e ele só pensa em sair do planeta, praticamente esquecendo que a nave precisa sofrer uma varredura completa para achar o causador de tudo aquilo, para não acabar dando uma carona pra ele. E o Brian nunca passou por um scan médico. Depois de ver seu amigo finalizado, a mulher tenta fugir da estação, mas acaba sendo encontrada pela Clark, que derrota facilmente a moça graças ao exoesqueleto que usava. Mas a Rhea é esperta e usa a ferramenta de solda na infectada, conseguindo uma brecha para fugir. Só que infelizmente a Rhea é encurralada no banheiro e apanha bastante, com a Clark arremessando-a dentro de uma das cabines e batendo a cabeça da mulher contra a parede. Porém, a mulher consegue pegar uma das mangueiras do chuveiro e enfiá-la no capacete da Clark, enchendo-o de água e finalizando a mulher afogada. Depois de derrotar a infectada, a Rhea leva o corpo até aquele equipamento médico para ser analisado, na esperança de encontrar o que causou todo aquele comportamento violento. Mas infelizmente, o aparelho não consegue encontrar nada de diferente, nenhum vírus ou bactéria alienígena, apenas a causa da morte e o tempo estimado em que a pessoa tinha batido as botas. Isso deixa a Rhea muito preocupada, mas antes que ela pudesse surtar,
funcionar, a estação emitiu um aviso de que o alinhamento estava acontecendo e que agora seria o momento para escapar daquele planeta. Então a mulher coloca o seu traje e leva o corpo da Clark para fora da estação, seguindo o caminho até a nave de fuga. O problema é que quando ela entra na nave, a mulher percebe aquele mesmo muco negro perto da escotilha, o que deixa a Rhea extremamente preocupada. E quando ela tenta ligar os motores para sair do planeta, ela percebe que tinha algo errado, já que o sistema não iniciava. E por falta das memórias, ela não sabia o que poderia fazer para escapar. Sem qualquer outra opção, a Rhea volta até a base, onde começa a tentar pensar no que poderia fazer. E aí ela aproveita para colocar outros 2 adesivos médicos para tentar se lembrar de mais alguma coisa. Só que isso faz ela ter uma espécie de epifania. Então a Rhea vai até o corpo do Brian e decide usar a máquina para escaneá-lo, descobrindo que o cara tinha sido finalizado há mais de 50 horas atrás. O problema é que os dois estavam conversando há menos de 3 horas. E então a Rhea começa a pensar quem realmente estava com ela dentro da base esse tempo todo. Nesse momento, o sistema de segurança dispara, avisando que havia uma forma de vida incomum dentro da estação. Então a mulher vai até o corredor e vê uma névoa viva se moldando na forma do Brian. É aí que a Rhea entende que aquela coisa era a infecção, e que essa forma de vida usou a Rhea para finalizar a Clark e os outros. Com isso, a coisa responde que tudo faria sentido logo, pois ela mostraria a Rhea o que realmente aconteceu ali, já que a infecção era apenas um reflexo dela mesma. Bom, eu sei que eu comentei antes sobre a pancada na cabeça da Rhea ter afetado bastante a forma como ela vê as coisas, e também mencionei sobre a parte de alucinações e tudo mais. Só que de forma alguma, uma pancada na cabeça e mesmo o parasita dentro dela conseguiriam ocultar um cadáver. Então eu fico me perguntando como ela não viu o corpo do Brian dentro da parede, pois ela fez o mesmo caminho que tinha feito quando foi consertar o casco. Isso não faz sentido nenhum, pois se ela tivesse visto o corpo antes, é muito provável que entenderia rapidamente que aquele Brian não era real, e aí ela deveria tentar entender melhor o que estava acontecendo. Além disso, a jovem não deveria ter tirado o exoesqueleto, pois ele seria uma arma indispensável para ajudá-la a se defender, já que ele aumenta bastante a sua força e ainda protege algumas partes do seu corpo. Agora ela precisa descobrir o que afeta essa criatura, se por exemplo, energia, sons em certas frequências, calor ou luz intensa podem causar algum dano no parasita, já que aparentemente não tem armas na base, a não ser aquela ferramenta que ela usou para consertar o buraco e chamuscar a Clark, e quem sabe a solda daquilo faça algo contra o parasita. Depois de falar que revelaria toda a verdade, a criatura entra no cérebro da Rhea, liberando suas memórias, e aí vemos que depois do David bater as botas, a tripulação volta até a estação, e percebe que algo tinha entrado dentro das paredes, se espalhando pelos circuitos e infectando até mesmo o computador central da nave, que estava transmitindo as informações da tecnologia da terraformação para o satélite onde o Brian estava. Quando o computador para de funcionar por conta daquela forma de vida não identificada, e a Rhea sugere que peguem uma amostra para estudar, e poucos minutos depois, a comunicação com o satélite para, que é o momento em que o Brian vai até o planeta ver o que estava acontecendo. E quando ele chega lá, o cara encontra quase toda a tripulação viva, com exceção do David, e os tripulantes explicam ao cara o que tinha acontecido, perguntando para ele quando é que seria o próximo alinhamento para ir embora, e o homem explica que faltavam cerca de 13 horas. Porém a Rhea se recusa a abandonar a missão, mesmo sabendo que aquela criatura provavelmente estava analisando todos desde o momento em que chegaram naquele planeta, e a razão para isso é que eles abandonaram a Terra sabendo que poderiam perder tudo, pois eles perderiam anos-luz até voltar, e nem sabem o que vai ter naquele planeta quando chegarem. Portanto, a melhor chance que tinham era pegar as informações daquela tecnologia para que nunca mais a humanidade fosse envenenada pelo ar que respiram. Porém, o Ad fala que isso não seria possível, pois aquele era o protocolo, e aquela coisa estava se espalhando, podendo infectá-los uma hora ou outra. Mas se recusando a desistir da missão, a Rhea pega uma amostra do alien para estudá-la, tirando de dentro daquilo uma espécie de parasita, que ao ser estudado, mostrava ser uma máquina bioorgânica, capaz de replicar as suas próprias células, e a mulher acha isso tudo muito interessante. Porém, quando o Ad aparece para ver exatamente o que a Rhea estava fazendo, o parasita quebra a contenção de vidro e pula no cara, entrando nele pelo seu nariz e o infectando. E é aí que acontece aquela luta entre os dois que vimos mais cedo, só que depois de finalizar o homem, o Kevin e a Clark aparecem para ver o que estava acontecendo, e ao perceber o corpo, o Kevin imediatamente se aproxima para ver se o Ad ainda estava vivo. Só que ao fazer isso, o homem desperta e começa a lhe atacar, dando uma surra no Kevin e na sua namorada. Então, vendo que não tinham chances desarmados, a Clark está correndo para pegar o seu traje e deixa seus amigos tentando o melhor para sobreviver. E quando o Kevin está prestes a ser finalizado, a Rhea joga para ele um bisturi, que o cara usa para cortar a garganta do Ad, tornando aquele corpo inviável para o parasita, que salta para fora e entra no ouvido do Kevin, o infectando. E aí ele ataca sua namorada, acertando a cabeça dela na parede, e fazendo ela ficar totalmente incapaz de lutar. Mas antes que o pior acontecesse, a Clark aparece no seu exoesqueleto, e consegue lutar quase que de igual para igual com o Kevin. Mas ela acaba sendo derrubada e começa a tomar uma surra. É nesse momento que o Brian aparece, só que quando o homem vê o Kevin infectado, ele foge para dentro daquele buraco na parede. Então a Rhea aproveita que o Kevin tinha ido atrás do Brian e dá um novo capacete para a Clark, implorando para que a moça fuja enquanto ela fica para deter o Kevin. Afinal, tudo aquilo era culpa dela. E depois que a sua amiga sai, a Rhea pega uma faca e fica esperando o Kevin se aproximar. E quando
quando seu amado tem um pequeno lapso de consciência, dizendo para Rhea que tudo ficaria bem, ela aproveita essa brecha para cravar uma faca no seu coração, tornando aquele corpo inútil para o parasita, que decide sair do Kevin e entrar no cérebro da Rhea pelo seu machucado. Ok, esta tripulação inteira cometeu uma série de erros que me faz pensar como é que eles sequer passaram nos testes para conseguir estar nessa missão. Primeiro de tudo, eles sabiam que tinha uma espécie de alienígena rastejando por dentro das paredes da estação, que parecia muito com um fungo vivo, e mesmo sem saber se aquela coisa conseguia jogar toxinas no ar, ou esporos, supondo que ele realmente seja um fungo, todos deveriam se manter com equipamentos de segurança. E pelo que a gente viu, o fato da Clarke não ter se infectado, e o fato do Adi ter tirado a roupa de proteção da Rhea, mostra que o parasita não conseguiria infectar indivíduos devidamente protegidos. E então nada disso teria acontecido se todos usassem trajes de proteção. Sem contar que deveria ter um jeito de estudar o parasita sem correr o risco de ser infectado, né? Parecia que eles queriam ser infectados por alguma coisa. Não tinha uma forma de contenção, tipo uma contenção tripla, robôs ou braços mecânicos para manter a forma de vida isolada e também manter distância. Mas convenhamos, né? Não dá para esperar muito de uma nave que foi facilmente e rapidamente infectada por um parasita desconhecido. Além disso, galera, como o Brian estava em uma estação espacial cheia de equipamentos tecnológicos e a missão deles era só coletar dados e estudar aquela tecnologia de terraformação, o cara podia ter trazido consigo algum scanner ou qualquer outra forma de coletar dados daquela máquina, pois todos ali tinham trajes espaciais que mantinham horas de oxigênio e não precisavam necessariamente ficar dentro da base, ou eles poderiam até mesmo ficar na nave de fuga enquanto não conseguiam decolar, pois qualquer coisa seria melhor e mais seguro permanecer em um lugar infestado de uma forma de vida desconhecida, e a melhor maneira para fazer isso era escaneando cada um por parasitas e depois liberando a pessoa para ir até a nave do Brian. E falando em forma de vida desconhecida, a Rhea, que é uma pessoa treinada por anos para essa missão, deveria saber que interagir com formas de vida extraterrestres sem um ambiente controlado é pura burrice, pois não temos como saber as habilidades dessa coisa. Ela pode ter super força, cuspir fogo, te infectar só pelo ar, tudo é possível. O correto aqui seria deixar aquela coisa quieta e só procurar um local seguro para esperar até poderem sair dali. E quem sabe tentar novamente com a experiência, segurança e conhecimentos necessários para concluir a missão. Com isso, voltamos para o presente e vemos a Rhea meio que voltando a si e entendendo que o Brian nunca esteve lá. Era apenas o parasita mexendo com as suas memórias. E então, pela primeira vez, ela se lembra de como foi parar no chão daquele quarto, pois quando a Rhea foi infectada, a jovem foi até o kit de primeiros socorros e tomou uma cápsula de cianeto de potássio, um veneno extremamente poderoso. Porém, o parasita não deixou que ela batesse as botas, pois tinha escolhido ela para fazer parte da sua espécie parasitária, que precisava apenas de um humano, por isso finalizaram os outros. Além disso, a criatura revela que aquele planeta era da sua espécie por direito, e que viu as memórias da Rhea enquanto estava na sua cabeça, sabendo que a humanidade estava destinada à destruição, e que não tomariam seu planeta para fazer o mesmo que fizeram com a Terra. Porém, num lapso de sanidade, a Rhea se recusa a fazer parte daquilo, e vai até a máquina médica para fazer um scanner de si mesma, e dessa vez o equipamento encontra uma forma de vida parasitária, e pergunta se a mulher gostaria de removê-lo. E então a Rhea confirma enquanto ainda estava sã, e o aparelho inicia uma operação arriscada, começando a extrair o parasita de dentro do cérebro da Rhea, e quanto mais a criatura era puxada para fora, mais as memórias dela voltavam, mostrando que era o parasita quem estava bloqueando suas lembranças. E então, após os minutos mais agonizantes da vida dela, a forma de vida é totalmente removida da sua cabeça, mas antes que o aparelho conseguisse finalizar aquela coisa, ela escapa e entra no corpo do Brian, iniciando uma espécie de mutação no corpo para finalizar a Rhea. Por sorte, a mulher consegue pegar uma ferramenta antes do pior acontecer, e crava na cabeça daquela coisa. Então, enquanto o parasita se recuperava do golpe, a mulher coloca o seu exoesqueleto e consegue lutar de igual para igual com o monstro. Só que mesmo depois de perfurá-lo com várias ferramentas, a criatura continuava se movendo. Então a Rhea entende que precisava destruir totalmente o corpo e o parasita, se quisesse conseguir sair dali viva. Por isso ela empurra o alien e corre até aquele equipamento que soltava um raio de calor muito intenso. Em seguida, a mulher vai até o depósito e pega um spray inflamável. E quando o monstro se aproxima para tentar infectá-la novamente, a Rhea dispara fogo na lata de spray, que explode na cara do monstro. Com isso, a mulher aproveita a brecha para tirar fogo no parasita, queimando o corpo e tudo que tinha nele, conseguindo sair vitoriosa dessa batalha. E aí, com as suas memórias recuperadas, a Rhea vai até a nave de fuga e consegue fazê-la funcionar, saindo do planeta enquanto ficava feliz por conseguir se lembrar da Terra, da sua casa e da sua vida antes daquela missão tenebrosa. E finalmente ela tem tempo para chorar pela morte dos companheiros e do seu amado Kevin, enquanto ia em direção à estação espacial, onde finalmente conseguiria ajuda para voltar até o seu planeta natal. Fala, galera! E se você acabasse indo parar nesse planeta, você acha que conseguiria sobreviver? Me contem aí nos comentários. E se você acabasse salvando pessoas de um acidente, mas agora a morte está vindo cobrar o preço, o que você faria? Quer descobrir se eles vão conseguir sobreviver à morte? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca baixar a guarda em um planeta alienígena, pois nunca se sabe o que pode estar vivendo nele.